Conselho Científico, que é responsável não só por garantir toda a componente do estudo de investigação que eu vos falava há pouco, mas também por garantir que temos aqui um selo de qualidade premium, vá lá, da nova SBE, e que todos os módulos formativos que vocês irão fazer vão ao encontro daquilo que são as vossas principais necessidades enquanto pequenas e médias empresas que estão aqui a iniciar um processo de crescimento. Dentro do Conselho Científico contamos com o professor Milton de Sousa, enquanto coordenador do estudo, com o professor Miguel Ferreira, que também faz parte da equipa de coordenação do estudo e de todos os estudos académicos que a nova SBE está a realizar, não só no âmbito do Voice, mas também de outros projetos. Contamos também aqui com a colaboração do Pedro Brinca, enquanto investigador associado, e com a coordenação do diretor académico do programa, que é o professor Emanuel Gomes. Basicamente, o professor Emanuel Gomes esteve na base daquilo que foi a gênese de todos os módulos formativos que estivemos a desenhar aqui no âmbito do Voice. Bem? Portanto, todos os blocos formativos passaram pela definição, planeamento e curadoria da parte do professor Emanuel Gomes, enquanto diretor académico de todo o programa. Enquanto equipa de coordenação, temos uma equipa que tem vindo a crescer, também para acompanhar aquilo que é a expansão deste projeto a nível nacional e, quem sabe, a nível internacional. Temos como coordenadora executiva a Joana Bel Costa. Eu estou em conjunto com a Sara Almeida como coordenadora do programa de formação e mentoria e a minha colega Sara Almeida como coordenadora do programa na vertente das relações institucionais. Contamos com a Carlota Neto Ferreira como coordenadora da plataforma de tecnologia. Já lá iremos, mas vocês vão perceber que este projeto tem uma fatia tecnológica que é essencial para garantir que a formação, que a mentoria que chega a cada um de vós. Temos a Filipa Luz, enquanto diretora de comunicação, a Margarida Teotónio Pereira, enquanto gestora do programa do ponto de vista formativo. Temos a Jéssica Silva, enquanto também gestora do programa em toda a vertente de coordenação dos formadores e dos mentores e que também dá apoio à stream do estudo de investigação. Temos o Rogério Ferraz, também enquanto coordenador do programa formativo, mais na vertente tecnológica. E temos o David Charneca, responsável por garantir que toda a vossa experiência de aprendizagem presencial é o mais agradável, o mais confortável possível. E, portanto, que a vossa experiência aqui no campus é uma experiência inesquecível, digamos assim. Em termos de cronograma, este slide está bastante denso. O meu objetivo também não é que retenham toda a informação que está neste slide, mas focar aqui em alguns pontos que nós consideramos serem chave. Nós tivemos o lançamento deste projeto, do Nova SBE Voice Leadership, em outubro de 2023. Foi assim o grande evento de lançamento e iniciámos as primeiras turmas de formação em abril, maio de 2024. Cerca de 40 turmas já aconteceram. Estamos aqui a falar de um volume de empresas, de um volume de PMEs, muitíssimo interessante se vocês pensarem que cada turma é composta por cerca de 30 a 50 PMEs diferentes. Portanto, estamos aqui a falar de um volume de participantes muitíssimo significativo, a quem nós também temos pedido feedback recorrente para perceber qual é que é a avaliação que fazem sobre o programa. Em setembro do ano passado celebrámos então o primeiro aniversário da nova SBE Voice Leadership e continuámos com as entregas formativas com uma cadência de 4 a 8 turmas por semana, o que é verdadeiramente extraordinário. Paralelamente, eu há pouco já comecei a descortinar um bocadinho o véu, mas paralelamente nós já contamos com uma rede de quase 500 mentores. 500 mentores que se associaram generosamente a este projeto, que passaram todos eles por um processo de acreditação, portanto, todos fizeram uma certificação de mentoria e que têm aqui como missão apoiar as pequenas e médias empresas e os líderes destas empresas a resolver alguns temas muito concretos, muito específicos relacionados com os seus negócios. Isto é uma forma que nós procuramos também de complementar toda a jornada formativa que vocês vão fazer. Porque uma coisa é fazerem uma jornada formativa com 6 blocos, com 6 áreas temáticas concretas, outra coisa é nós termos a capacidade de conseguir fazer um acompanhamento personalizado e customizado com cada uma das empresas que fazem o programa. Já lá iremos para falar mais detalhe sobre a mentoria, sobre a relevância da mentoria para o crescimento das empresas que fazem o programa
E hoje, aqui na sala, vocês não têm agora a maneira de ver, mas daqui a pouco eu já vou convidar a levantar-se, contamos com uma mentora que irá falar um bocadinho sobre a sua experiência enquanto mentora neste projeto e quais é que são os grandes benefícios que as empresas retiram ao fazer as sessões de mentoria. Paralelamente, temos também um conjunto de 100 formadores. 100 formadores esses que estão a entregar todos os módulos formativos na componente presencial. Como devem imaginar, a nova SBE não teria capacidade, dimensão suficiente, equipa suficiente para conseguir entregar formação a 5.000 empresas, que é o nosso objetivo. É termos 5.000 empresas a serem formadas e a serem mentoradas pela nova SBE. E, portanto, contamos com um conjunto de 100 formadores que estão a entregar os blocos formativos presenciais e que estiveram a desenvolver materiais pedagógicos e conteúdos pedagógicos sob a liderança de professores aqui da nova SBE e também sob a direção do professor e diretor académico Manuel Gomes. Um ponto também relevante que eu queria salientar aqui é que toda a componente do estudo de investigação que eu vos falei há pouco, com o objetivo final de percebermos de que forma é que a formação, quando aliada com a mentoria, pode impactar positivamente no crescimento das empresas que estão a fazer o programa, todo o estudo de investigação está a decorrer e que irá decorrer até finais de 2026 e início de 2027. E por isso, naturalmente, vocês também serão convidados por vezes, a responder a um ou outro inquérito, a um ou outro questionário, para saber como é que está tudo a correr ao nível da formação e ao nível da mentoria também. Ora bem, antes de eu passar aqui para o programa de formação e de mentoria, para uma parte mais técnica, queria só perguntar-vos se têm alguma questão, alguma curiosidade que esteja relacionada com o projeto no seu todo, com as certificações de mentoria, com as formações. Questões? É tudo muito tímido. Alguma questão? Não? Não. Fico sempre um bocadinho preocupada quando não há questões. Das duas, uma, estou a ser muito clara ou vocês não estão a perceber rigorosamente nada daquilo que eu estou a dizer, porque eu não estou a ser de todo direta com os temas. Mas pronto, se houver questões mais à frente, por favor, sintam-se à vontade para interromper. Boa, Perguntamos no então, fim. programa de formação. Todos vós vão passar por uma jornada formativa que durará sensivelmente 18 meses de formação. E porquê 18 meses de formação? Estamos a falar de 6 blocos formativos que serão entregues mais ou menos a uma cadência de 2 meses a 2 meses e meio cada um. Quero com isto dizer que à sexta-feira terão sessão presencial aqui no campus da nova SBE em Carcavelos. Imaginem que começam a primeira formação no dia 1 de abril, faz de conta, está bem? Vamos aqui assumir que é no dia 1 de abril, significa que tem o primeiro módulo formativo nesse dia e sensivelmente a 1 de junho terão o segundo bloco formativo. Portanto, vêm aqui ao campus da nova SBR receber formação mais ou menos numa cadência de 2 meses a cada 2 meses. E agora, se calhar, alguém em casa que está a perguntar, mas porquê esta cadência formativa de 2 meses em 2 meses, de virmos cá e ter a sessão presencial e não ser com mais afluência, com mais recorrência? Isto porque nós também procuramos respeitar aqui também o vosso tempo de trabalho, não é? Porque todos vós garantidamente têm aqui uma vida super ocupada no que se refere à gestão da vossa empresa, do vosso negócio e também temos consciência do que é um desafiante às vezes é conseguirem conciliar agendas para receberem a formação e em paralelo continuarem a fazer a gestão da vossa empresa. E, portanto, a nossa melhor proposta, e esperamos que vá ao encontro da esmagadora maioria de vós, pelo menos, foi virem então ao campus da Nova SBE a fazer estes blocos a cada 2 meses. Estamos a falar de sensivelmente 80 horas de formação. E porquê é que eu falo sensivelmente 80 horas de formação? Porque além de vocês fazerem os 6 blocos formativos, que têm a duração de 8 horas a cada 2 meses e meio aqui no campus, têm também uma componente online que devem fazer, que eu já vou explicar mais à frente como. Portanto, vocês vão receber formação online e vão receber formação também presencial. Vão então fazer os 6 módulos formativos e, paralelamente, vão ter acesso a cerca de 500 conteúdos complementares. Estes 500 conteúdos complementares online acabam por ser podcasts, pequenas entrevistas,
que são gravadas, algumas com o Pedro Brito, outras com a Sara Almeida, outras comigo. Pequenas entrevistas em que nós entrevistamos mentores, formadores ou outros convidados especiais e que tragam temas de interesse para os gestores das PMEs, em que são debatidos N temas que sejam do vosso interesse. Por exemplo, dentro da área da transformação digital, temos uma panóplia de 100 conteúdos que podemos explorar. E vamos então convidar mentores a gravar estes podcasts aqui connosco para se abordarem esses temas concretos e que vão ao encontro de alguns dos grandes desafios que as pequenas e médias empresas sentem ao dia de hoje no âmbito da transformação digital. Como eu dizia há pouco, e focando aqui na vertente da formação, vocês vão receber formação em 6 áreas distintas e cada uma das áreas é composta por esta estrutura. Temos um primeiro momento que é o conteúdo online, em que basicamente vocês, via plataforma de aprendizagem, já lá iremos explorar, vocês terão acesso a um conjunto de recursos informativos de preparação para aquilo que vai acontecer na sessão presencial. Por exemplo, vocês vão iniciar o primeiro módulo, que é o módulo de crescimento e internacionalização. É importante que, mais ou menos a uma semana antes da sessão presencial, vão à plataforma e visualizem os conteúdos online que lá estão. E estamos a falar de conteúdos relativamente curtos. Estamos a falar de um vídeo lição que explica genericamente quais é que são os tópicos que vão ser abordados na sessão presencial. Estamos a falar de um ou outro livro digital que já introduz algumas das matérias que vão ser também discutidas em contexto de sala de aula, ou visualização de um podcast, de um caso. Portanto, pode haver aqui uma variedade relativamente grande face aos conteúdos online que poderão consumir e deverão antes da sessão presencial. Depois de fazerem este estudo prévio, digamos assim, vão para a sessão presencial. A sessão presencial tem a duração de 8 horas e será realizada, no vosso caso, no campus da Nova SBE em Carcavelos. A formação tem sempre o mesmo horário, entre as 9 e as 18 da tarde, e fazemos 3 pausas ao longo da formação. Uma à meia da manhã, outra à hora do almoço e outra da parte da tarde. Estas 3 pausas são fundamentais para também aproveitarem a oportunidade de conhecerem outras empresas, outros gestores, outros líderes, almoçarem com os formadores e com os mentores e partilharem aquilo que também são desafios e boas práticas relacionadas com os vossos negócios. Portanto, estes momentos de networking acabam por ser estruturais naquilo que é a jornada formativa que vocês vão fazer e, portanto, aproveitem-nos ao máximo, fiquem para almoçar connosco, aproveitem os intervalos para beber um café, para fazer uma pausa e discutir com os colegas do lado, porque esta é uma das vertentes que nós procuramos também privilegiar neste programa. Passada a sessão presencial, vocês voltam a entrar na plataforma de aprendizagem e nesta plataforma vão ter acesso a um conjunto de exercícios, de rotinas, de boas práticas que devem procurar implementar nas vossas empresas. Naturalmente que esta implementação é uma implementação customizada à realidade do vosso negócio, do vosso setor, do dimensionamento da vossa organização. Agora, esta implementação é essencial para nós também mudarmos os resultados do nosso negócio, não é? Não faz sentido virem receber formação e depois não a transporem para a prática. E por isso aquilo que nós procuramos fazer sempre é desafiar-vos a implementarem pequenas rotinas, novos hábitos dentro da vossa empresa e que procurem melhorar a vossa performance de maneira evolutiva. Um ponto importante, e agora voltando um bocadinho atrás, sobre a sessão presencial. Não esperem sessões presenciais em que têm um professor a falar aqui à frente como eu estou e vocês a tomarem notas, não é nada disso. As sessões presenciais têm uma componente prática muito grande. Quando falo em componente prática, é, por exemplo, trabalhar em conjunto estudos de caso, casos práticos, é debaterem ideias entre vocês, é debaterem ideias também com formadores e com mentores que também serão convidados a acompanhar algumas destas sessões. E, portanto, é serem desafiados a pensar e a trabalhar de forma muito concreta em temas muito específicos. Nós estamos a falar de uma aula expositiva, está bem? E é muito importante que retenham este ponto, que é para virem para a sala de aula com vontade de aprender e de fazer. Estar 100% focados. Sabemos que é difícil às vezes, ainda quem venha com o telefone, com o computador atrás, para responder a e-mails, para resolver um tema urgente da empresa, mas são 6 sessões que estamos a falar, portanto aproveitem-nas ao máximo. Passando aqui para outro ponto também relevante,
que são os tais 6 blocos performativos que eu já vos falei há pouco várias vezes. Estamos a falar de 6 áreas distintas e que seguem uma narrativa concreta. Vocês vão começar por ter o primeiro bloco, que é de crescimento e internacionalização. O grande objetivo com este bloco é que abordem e compreendam a importância dos fundamentos de uma gestão cada vez mais estratégica em ambientes que nós sabemos que são cada vez mais competitivos, mais complexos e globais. E por isso, os principais tópicos que estão inerentes a este grande chapéu de crescimento e internacionalização é a parte estratégica, da internacionalização, do marketing e da execução estratégica também. De seguida, irão fazer o segundo módulo. O segundo módulo é o módulo de gestão sustentável do negócio, em que o grande intuito passa por abordarem a noção de gestão e metodologias para uma gestão cada vez mais sustentável do vosso negócio nas diferentes vertentes. Temos uma vertente que está mais orientada para a gestão financeira, temos outra que está mais relacionada com o reporting de métricas ESG e temos uma terceira vertente que está mais orientada para planeamento e gestão de projetos. Depois, irão integrar a terceira área. A terceira área é a área de gestão de pessoas. Nesta temática, o que se pretende é abordar as pessoas, o talento, os recursos humanos de forma estratégica. Okay? Exemplos disto passam por vocês perceberem como é que podem identificar talento dentro da vossa organização? Como é que podem promover e fazer crescer esse talento dentro da vossa empresa? Como é que podem tornar a vossa empresa mais atrativa no mercado para efeitos de atração, de recrutamento, mas também de retenção? Como é que vão trabalhar numa proposta de valor para o empregador que está alinhada com aquilo que é a vossa estratégia que vocês querem comunicar? E, portanto, é abordar a gestão de pessoas de forma estratégica. Não tanto aquela parte mais administrativa, não é? Mas de forma estratégica. De seguida, passarão para o bloco 4. O bloco 4 é o bloco de gestão de clientes e operações, onde se pretende abordar a gestão de operações e de clientes e de vendas de forma integrada. Temos o quinto bloco, que é o bloco da transformação digital, em que se pretende essencialmente compreender qual é que é o impacto das tecnologias nas diferentes áreas e departamentos da empresa. Temos aqui uma vertente de cibersegurança, outra de implementação e adoção de novas tecnologias. Temos também uma vertente mais orientada à presença e comunicação digital e desta forma cobrimos o tópico da transformação digital. Para depois concluírem a vossa jornada formativa com o bloco de inovação para a competitividade, onde se pretende perceber como é que podem transformar de forma sistemática a inovação em valor acrescentado para a vossa empresa. Portanto, como é que podemos criar e alimentar uma cultura de inovação de forma sistemática, sistémica e também de forma estratégica. Portanto, estas são as 6 áreas que todos vós irão fazer, começando no bloco de crescimento e internacionalização e concluindo no bloco de inovação para a competitividade. Um ponto também importante, e que eu vou já adiantar, me queria falar mais à frente. Vocês vão ter, naturalmente, direito a um certificado de conclusão do curso, okay? Como fizeram o curso. Para efeitos de obtenção deste certificado, têm que frequentar um mínimo de 5 aulas em 6, mínimo. Estamos a falar de terem uma taxa de assiduidade de 75%. Portanto, virem presencialmente a 5 em 6 aulas. Claro que o ideal é virem às 6 aulas. Mas no caso de terem alguma incompatibilidade de agenda, enfim, nós demos aqui esta margem para que possam frequentar as 5 aulas e terem direito ao certificado. Questões aqui relacionadas com a formação, antes de eu avançar para a parte da mentoria. Força, temos aqui uma pergunta em sala. Não é preciso trazerem, excelente questão, não é preciso trazerem qualquer tipo de material para a sala de aula, porque nós aqui fornecemos tudo aquilo que vocês precisam para garantir a vossa aprendizagem. Temos um bloco de notas, temos uma caneta, enfim, temos identificadores para todos conhecerem uns aos outros. Não precisam de trazer computador, está bem? Tudo o que seja a componente mais prática, nós já tratamos aqui previamente da impressão dos materiais, enfim. Portanto, não precisam de trazer rigorosamente nada convosco, nem computador. Boa. Mais questões?
Sim. Então, Repita só o seu nome, por favor, Carlos. em relação à questão dos vários conteúdos, Uhum. depois estava a referir só para clarificar. Cada tema vai corresponder a uma aula presencial, certo? Exatamente. Mas depois há uma trilha ou seja, Online. online, Uhum. em que a pessoa, ou seja, como você estava a dizer, 2 meses, não é? Uhum. Ou seja, a ideia aqui é durante esses 2 meses, a pessoa para dizer a dita Precisamente. trilha. Precisamente. Ou seja, qual é que é aqui a nossa sugestão? Sim. Depois, ou seja, nessa trilha, vocês, portanto, estavam, só para consolidar, está online, ou seja, há uma série aqui de vídeos, etc, Uhum. etc, e depois nós vamos ter esse checklist sempre que há Sem dúvida. É isso? Ou seja, eu já vou mostrar como é que funciona em termos práticos. O que vai acontecer é que, antes de irem para a sessão presencial, há sempre um conjunto de vídeos, livros, estudos de caso que devem consultar, que estão disponíveis online, na plataforma de aprendizagem. E devem fazê-lo mais ou menos a 2 semanas antes da formação. E nós avisamos sempre quando eles estão disponíveis na plataforma. Ou seja, enviamos um e-mail, olha, só para reforçar que os conteúdos estão lá, por favor, visualizem os conteúdos, porque temos a sessão já para a semana, a sessão presencial, ok? De qualquer das formas, vocês já têm todos os conteúdos online disponíveis. Se quiserem e tiverem curiosidade, podem ir à plataforma, podem ver os conteúdos todos, não há problema absolutamente nenhum. O que nós sugerimos é que façam isto de forma metódica, não é? Que é, ok, se eu para a semana tenho o módulo 1, um módulo presencial, vou já esta semana ver os conteúdos do módulo 1. Saio da sala de aula, tenho o módulo 1, saio da sala de aula, volto novamente à plataforma para implementar as rotinas de gestão. Isto porquê? Porque as rotinas de gestão estão muito relacionadas com a componente presencial. Faz muito mais sentido fazerem as rotinas de gestão após a sessão presencial do módulo respectivo do que estarem a antecipar a implementação desses exercícios, não é? Portanto, resumindo e concluindo, a estrutura é visualização dos conteúdos online a cerca de uma semana da formação, 8 horas de formação presencial e depois componente online novamente com as rotinas de gestão. Não é? E fazer isto para cada bloco, portanto, 6 vezes. Portanto, esta é a nossa sugestão, é fazerem de forma sequencial. Mais questões? Aquela interação estava a referir há bocado, depois, ou seja, vai haver interação, obviamente, no dia que a pessoa está cá, não é? Sim. Presencial. Mas estou a dizer porque fora dessa área, dessa presença presencial, vai haver alguma online, alguma interação com as pessoas. Estamos a questão, não sei se vai haver, por exemplo, trabalhos de grupo, agora lembro-me disso. É um bom ponto. Trabalhos de grupo não, trabalhos... Estava a pensar na universidade, na faculdade. Percebo. Trabalhos em grupo não, porque isso naturalmente requer disponibilidade e conciliar agendas de todos e é mais um momento de trabalho, não é? Aquilo que nós estamos a programar e que queremos trabalhar cada vez mais é numa lógica de termos alguns eventos de networking mais informais, uns presenciais, outros online, para que vocês possam também conhecer-se melhor uns aos outros e crescer com isso, não é? Porque uma coisa é vocês terem interação em contexto de sala de aula, num contexto controlado e que é direcionado pelo formador numa área específica. E dentro de uma turma, não é? Outra coisa, nós pensarmos um bocadinho mais fora da caixa e envolvermos mais participantes, mais empresas que estão a fazer outras formações noutras turmas também. E esse contacto é um contacto que pode ser altamente interessante, enriquecedor para cada um de vós. Por acaso, eu não vou dizer mas estava aqui a recordar que é interessante, por exemplo, de certeza que vocês já têm este acumulado das experiências destes meses todos, e acredito que já tenham feito isso, que é sobretudo aqui criar um bocadinho aqui no networking destas sinergias, Sem dúvida. que é as pessoas poderem ter, entre aspas, fazerem negócios, não é? Portanto, não sei se vocês têm isto dentro do vosso... Temos, aliás. Ou como é que funciona? Nós temos isso previsto, vamos brevemente partilhar uma calendarização convosco e convidar-vos para alguns momentos, para alguns eventos, uns presenciais, outros online, até para conseguirmos abranger pessoas de várias geografias, não é? Que não requeira virem
sempre que é ao campus, não é? Para estes momentos de socialização, e é uma das fatias fundamentais deste projeto. Ou seja, não é só entre aspas, a parte da formação e a parte da mentoria, mas também a parte do networking. Okay? Porque, de facto, nós acreditamos que isso é uma componente essencial para que as empresas também possam desbloquear alguns temas, conhecer boas práticas e crescer. Não é meramente a vertente formativa, nem a vertente da formação, é também o networking que se cria. E mais, as turmas são formadas com alguns critérios. E um dos critérios que nós temos para a constituição das turmas é garantir que há uma heterogeneidade grande, uma diversidade grande, em contexto de sala de aula. Diferentes setores, diferentes perfis, habilitações académicas, experiências nacionais e internacionais, porque acreditamos que desta diversidade e desta riqueza as empresas também podem aprender muito mais. Eu também posso só acrescentar que também vamos criar um WhatsApp das turmas, ou seja, vocês vão ter um WhatsApp que podem falar aos poucos, diariamente. Eu vou, obviamente, falar o máximo possível de coisas mais importantes que têm a ver com o negócio, mas e manter aqui um bocado de estabilidade para não ser demasiado informação todos os dias. Isso. É muito importante também para vocês terem contato com isso para criar esta sinergia. Excelente ponto. Ok? Esta componente que você referiu ao princípio de estar associado a este programa de investigação, depois na prática, como é que isso vai funcionar? Ou seja, vocês depois vão, ou seja, acredito que haja quem está a liderar esse processo, haja naturalmente uma sistematização da informação e depois acredito que essa informação depois seja partilhada. Sim. Todas as pessoas, como é que vocês vão funcionar esta prática? Ou seja, até porque vocês já têm essa experiência no ano, não é? Ou seja, já está a funcionar, não está? Como é que... Já. O estudo de investigação já começou a decorrer desde o início, desde o lançamento deste programa e desde que as turmas iniciaram. E o grande intuito é nós, através de uma análise comparativa da performance de 3 grupos de empresas, estamos a falar de um primeiro grupo que tem a formação e que tem a mentoria, portanto tem o package completo, um segundo grupo de empresas que só tem formação e que não tem a mentoria, e depois um terceiro grupo de empresas que não tem acesso a rigorosamente nada durante o período em que decorre o período de investigação, estudo de investigação, poderão depois fazer mais à frente, para efeitos de comparação de resultados, e vamos perceber qual é que é o efeito mediador da mentoria na performance competitiva das empresas e também qual é que é o impacto do programa no seu todo, comparando com empresas que não estiveram a fazer este programa. Os dados vão sendo partilhados de forma periódica, ok? E nós temos momentos programados para o fazer, em que vamos apresentando alguns resultados preliminares, se bem que a grande partilha, que vai ser de consulta pública, vai ser quando terminarmos o estudo de investigação para se perceber qual é que é o rácio, não é? Ou seja, qual é que é a diferença no crescimento destes 3 grupos de empresas ao longo destes anos. Por isso, sim, vocês vão ter acesso a esta informação. No final vão ter acesso à informação por completo. Por enquanto, o que nós temos ainda são dados mais residuais, é uma amostragem mais pequena e que ainda está a ser trabalhada. Aquilo que tem acontecido é que as empresas têm sido convidadas a responder a um conjunto de questionários para se perceber o que é que estão a aprender na sala de aula, que mentorias é que estão a fazer, como é que estão a correr as mentorias, que rotinas de gestão é que estão a implementar fruto da formação que estão a fazer, e nós com esta recolha de dados ao longo do tempo conseguimos ir acompanhando também a evolução de cada uma das empresas. E mais, recentemente também reforçámos a nossa equipa aqui de coordenação com algumas pessoas que irão acompanhar mais de perto estas empresas, perceber que desafios é que estão a sentir na implementação das rotinas de gestão, como é que está a correr, fazer aqui também um reforço para que elas respondam aos questionários, porque isto é toda informação altamente relevante e que nos permite no final do dia avaliar o impacto do programa. Sim? Bom, sim. Eu acho que uma das coisas que eu estou um bocado nesta área também, na área de educação, consultoria, e realmente aquilo que nós vemos é que 5 mil, não é? 5 mil. 5 mil. É um número interessante, mas eu estava aqui a pensar noutra coisa, que é, de facto, vocês, assim,
E as empresas que estão fora de Lisboa e Porto, ou seja, as empresas que estão no interior, se calhar são aquelas que precisam de mais informação, vocês estão preocupadas em estas empresas? Porque isso é que eu vejo isso na minha experiência, o problema das competências, sobretudo das pessoas que estão fora, as empresas que estão fora das cidades, sobretudo do interior, não é? É onde elas precisam mais. Sem dúvida, é um ponto que já estamos a endereçar, até porque uma das nossas estratégias para a angariação, à falta de palavra melhor, de mais empresas, passa por contactarmos algumas associações setoriais. E muitas delas estão localizadas na zona interior. E, portanto, temos uma equipa que está totalmente vocacionada para garantir que também chegamos a essas geografias. Por exemplo, temos tido alguns eventos de mobilização na Guarda, Castelo Branco, e portanto estamos a investir também nessas zonas que naturalmente não se candidatam de forma tão proativa. E portanto é uma das preocupações que nós temos. Muito bem, avançamos agora para o tópico seguinte. Ok, mentoria. Eu vou só falar muito genericamente sobre a mentoria, depois vou aqui convidar a Paula, que é mentora e embaixadora aqui no Voice e recentemente também aqui contratada para a equipa de coordenação, nesta vertente também das parcerias e das relações institucionais e ela irá falar-vos aqui um pouco sobre a sua experiência também enquanto mentora, mas basicamente o que é que vocês podem esperar deste programa de mentoria? É o acesso a mais de 400 mentores altamente especializados em áreas muito, muito distintas e que vos vão apoiar e trabalhar em determinados objetivos que vocês tenham no vosso negócio. O papel do mentor não é o papel do formador, está bem? Ou seja, o formador está no contexto de sala de aula a entregar um determinado conteúdo. O mentor, o que ele faz é partilhar convosco a experiência que ele tem num determinado contexto, que é o contexto dele, e também desafiar-vos aqui a explorar outras abordagens, questionar-vos, dar-vos aqui uma outra perspectiva sobre aquilo que poderá ser o curso das ações que vocês querem tomar enquanto gestores. Não é suposto termos mentores a dizer assim, faça assim ou faça assado. Tá bem? Ou seja, os mentores não prescrevem soluções. Os mentores partilham a sua experiência profissional num determinado âmbito e inspiram-vos também a pensar o vosso negócio de forma mais elástica, digamos assim. Um ponto importante, e também para efeitos de certificação, cada um de vós deverá fazer um mínimo de 12 sessões de mentoria. Ora, 12 sessões de mentoria em 18 meses é quase nada. Não estamos a falar sequer de uma sessão a cada mês. Aquilo que nós sugerimos, é isso que eu vou explicar, aquilo que nós sugerimos é que façam centenas de sessões de mentoria e que explorem os 500 mentores que temos. E podem fazer sessões de mentoria com um mentor, 2 mentores, 10, 20, 300, 400, 500. Fica ao vosso critério. E o processo de escolha do mentor vai passar por, e já irei explicar na plataforma como é que fazem isso, mas vai passar essencialmente por vocês olharem em primeiro lugar para a vossa organização, para o vosso negócio e perceberem que tema é que querem trabalhar especificamente, e depois dessa identificação e descreverem lá na nossa plataforma qual é que é o tema que querem trabalhar, vão ser presenteados com um conjunto de mentores, centenas de mentores, que são especializados naquela temática específica. E vocês depois têm acesso aos perfis desses mentores e fazem a seleção do mentor com quem querem conversar sobre aquele tema específico. Estamos a ter um feedback extraordinário da parte das empresas que estão a consultar estes mentores, porque de facto temos uma diversidade muito grande em termos de áreas de especialização, e se hoje em dia a minha necessidade é numa área específica de transformação digital e amanhã é na área de gestão de pessoas, eu consigo hoje trabalhar com um mentor na área de transformação digital e amanhã trabalhar com a área de gestão de pessoas. Portanto, esta elasticidade em termos da escolha e flexibilidade é um ponto muito, muito positivo e que tem sido reforçado nos feedbacks. Outro ponto importante que é Catarina, então, mas está a dizer que temos 6 blocos formativos e que temos mentores que são especializados em centenas de áreas. Mas como é que é isso? Quer dizer que eu estou a fazer o bloco de crescimento e internacionalização, tenho que procurar necessariamente um mentor na área de crescimento e internacionalização? Ou posso escolher um mentor numa área totalmente distinta e que não está relacionada com a formação que eu estou a fazer no momento? Claro que podem. O facto de vocês estarem a fazer apenas o primeiro bloco,
o bloco de crescimento e internacionalização, mas se tiverem uma necessidade premente na vossa empresa, que é do último tópico, que é o tópico de inovação, vão procurar um mentor na área da inovação. Não vão esperar por fazer esse bloco formativo. Portanto, a formação e a mentoria não têm que andar de mãos dadas. Bem? Portanto, não há limitações relacionadas com o uso da mentoria. A única limitação que existe da prática é o mínimo de sessões de mentoria que devem fazer para terem o acesso ao certificado. E fica já aqui o convite para depois da nossa sessão de hoje, cada um de vós marcar 4 sessões de mentoria. Não, vocês estão a rir, mas eu não estou. É 4 sessões de mentoria que é para conhecerem os mentores, perceberem bem qual é que é o papel do mentor, verem a variedade de áreas de especialização que também temos. As sessões de mentoria podem ser online ou presenciais. Aquilo que tem acontecido tem sido sessões online, pela questão da conveniência. E a forma daqui da nova? E usa essa plataforma que eu já irei partilhar, é a plataforma que vocês já têm acesso através do Info Voice Community Voice Leadership, communityvoiceleadership.pt. Vocês acedem à plataforma, o David já vai colocar no chat o link, acedem à plataforma e depois é seguirem o processo de pesquisa do mentor, que já vou explicar, tá bem? Como é que ele se faz. Mas é super simples, é um processo muito, muito direto, em que têm que primeiro ver a vossa organização, o vosso negócio, perceber qual é que é a vossa dor e depois agendar com o mentor que consideram ser o mais adequado. Ok, se calhar agora passava aqui a palavra à Paula, aqui mentora no Voice, para falar um bocadinho sobre a mentoria e depois passarmos para a plataforma. Tá bem, Só pode deixar de ser, partilhar, claro. que é para nos verem melhor ali em casa. Sim. Olá a todos. Olá a todos. Bom dia. Bom, eu sou a Paola Mastrocola, faço parte desse projeto desde maio do ano passado. Agradeço toda a equipe, porque eu realmente tenho ficado muito satisfeita com o programa. Fiz muitas sessões de mentoria ao longo desses meses e vou partilhar um pouquinho da minha experiência. Desde como eu me preparo para essa sessão e quais são um pouco as preocupações que são divididas comigo ao longo dessas sessões de mentoria. A minha área é marketing estratégico, claro, porque é necessário que a empresa defina bem qual tema quer abordar e uma das preocupações é justamente como se preparar para essas sessões de mentoria, ou seja, como que eu posso tornar essas sessões de mentoria mais efetivas. Eu já tive perguntas como essa, por exemplo, uma sessão de mentoria foi marcada justamente para que estava iniciando o programa e gostaria de ter alguma orientação de como podia usar da melhor forma as sessões de mentoria. E, enfim, eu fiz uma sugestão, né? Fiz uma sugestão considerando as 6 áreas temáticas, as 6 áreas formativas que são abordadas ao longo do programa, levar isso em consideração, mas também ter bastante claro quais são os objetivos da empresa, a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, no próximo ano, o que eu preciso atingir, como esse programa vai me ajudar? E dentro das áreas temáticas, por exemplo, eu preciso fazer a minha empresa crescer e ser mais rentável. Quais são as principais iniciativas que eu pretendo tomar para isso, não é? Então, atrair mais clientes em que área que eu vou e como que eu poderia pedir ajuda desse mentor ou ter uma perspectiva de alguém que tem uma experiência de uma carreira, ou seja, já tem uma jornada, como é que esse mentor poderia me ajudar, tá bem? Então, eu acho bastante interessante ter essa visão na hora de marcar as sessões de mentoria. E as sessões de mentoria, elas funcionam de uma forma, agora um pouco a minha perspectiva, muito fácil. A plataforma é uma plataforma muito fácil de ser usada, vocês vão ver. É muito simples marcar, escolher, agendar. Tem uma série de horários que estão disponíveis. Os mentores, eles colocam os horários que eles estão disponíveis. E voltando um pouquinho aqui à experiência dessas sessões de mentoria, é importante entender que ninguém sabe mais do negócio do que vocês, não é? Então, eu sempre digo, ninguém sabe mais do negócio do que o próprio gestor e o próprio dono, enfim, ou decisor da PME. O meu papel é
orientar com base na minha experiência. E para isso é necessário que exista uma troca sobre o contexto, ou seja, quero abordar um tema específico, mas qual é o contexto da sua organização? E é necessário que eu consiga entender ou fazer as perguntas corretas para entender o contexto da sua organização e no final da sessão possamos chegar numa ação, numa orientação e uma sugestão de ação. Que, como a Catarina falou, o mentor, ele está apenas para orientar e dar inspirações e sugestões com base na experiência. Tendo isso em mente, os maiores benefícios que eu escuto, tá bem? Porque tem, claro, os benefícios que estão presentes no programa, que são complementar o conteúdo formativo, dividir a problemática com o mentor que é especializado e que é acreditado, porque isso é muito importante e tem uma experiência, uma carreira e uma experiência comprovada, mas o que eu escuto é a possibilidade de, durante essas sessões, ter um momento onde eu saio da rotina do dia a dia, eu consigo sair do dia a dia, eu me forço, de uma certa forma, a marcar uma sessão para sair da minha rotina do dia a dia e dividir com alguém que tem um olhar externo, num ambiente seguro. Num ambiente seguro, porque é um ambiente seguro, temos códigos de ética aqui para seguir, é um ambiente seguro onde você realmente pode partilhar algumas coisas que às vezes não é possível partilhar com a equipe operacional do dia a dia. E às vezes as decisões são muito solitárias, então é uma oportunidade para fazer uma troca de ideia, nem que seja uma sessão quero falar sobre estratégias de comunicação, quero falar sobre diversificação de produtos. Alguma ideia que surja que você tem vontade de compartilhar, pode ser dessa maneira também. O que eu escuto é que normalmente é uma lufada de ar fresco, esse é o feedback que eu tenho, então é o momento de uma lufada de ar fresco e que ajuda a desbloquear alguns temas que estão ali difíceis no dia a dia que não se consegue avançar, bem? Essa é a minha experiência que eu gostaria de compartilhar, Catarina. Paula, obrigadíssima. Imagina. Questões que tenham aqui para a Paula? Não? Curiosidades? Ok. Parece que para já ainda não há nenhuma questão. Então, se calhar agora passamos à componente prática. Ou seja, eu vou partilhar aqui o ecrã e vamos mostrar-vos aqui em conjunto como é que funciona a navegação na plataforma de mentoria para poderem escolher os mentores e fazer a marcação. Vou dar aqui o meu ecrã. Não é isto. Floating meeting controls. Ok, já está. Este aqui. Ok. Conseguem ver o meu ecrã em casa? Tudo ok? Aqui também? Boa. Eu entrei com um perfil de PME, ok? Eu sou a Joana Bel Costa, sou gestora de uma empresa e venho aqui à plataforma e a plataforma, como veem, permite-vos contactar com um conjunto bastante diversificado de separadores e de conteúdos. Primeiro de todos, que é aqui o separador da formação, dá-me uma informação genérica sobre em que turma é que eu estou inscrita, quando é que eu vou iniciar o programa formativo, qual é que é a localização da formação que eu vou fazer. Posso também fazer aqui o download do calendário formativo e assim tenho acesso aos 6 blocos, quando é que eles vão acontecer e onde. Tenho aqui um lembrete sobre as 6 áreas formativas que eu vou fazer, conforme eu apresentei há pouco, e também uma nota relacionada com a estrutura de cada uma das formações. Lá está, com aquela componente online, inicial, a sessão presencial de 8 horas, e depois as rotinas de gestão. Portanto, no fundo, neste separador, tenho aqui um acesso global, genérico, sobre a componente da formação. No segundo separador, tenho acesso aos tais conteúdos exclusivos, complementares, que eu vos falava há pouco.
que são os tais vídeos, os podcasts que vocês têm acesso sobre temas muitíssimo diversificados e que vos poderão também aqui ajudar a aprofundar conhecimentos em algumas temáticas. Temos, por exemplo, a importância da inovação nas empresas, finanças e sustentabilidade, planeamento de vendas B2B e B2C, transformação digital e e-commerce, novas formas de gerir pessoas e gerir projetos. Portanto, como veem, tem aqui podcasts nos mais variedíssimos temas e que nós vos desafiamos a consultar de X em X tempo. E depois temos a parte da mentoria. Okay? Conforme eu dizia há pouco, o processo de pesquisa do mentor é relativamente simples. Portanto, em primeiro lugar, eu posso utilizar aqui este filtro, estão a ver? Aqui, este filtrar, e posso procurar um mentor com base nestas áreas de especialização que já estão aqui pré-definidas. Okay? Esta é uma das vias. E para isso, posso clicar em cima de cada uma delas, como veem, cada uma delas se desdobra em dezenas ou centenas de categorias. E, portanto, uma das formas que eu tenho de pesquisar, imaginem que eu sou uma empresa que está a iniciar um processo de internacionalização, ok? De internacionalização. Portanto, quero pensar aqui qual é que é a minha estratégia para a internacionalização. Paralelamente, é para mim também interessante pensar aqui ao nível da gestão de clientes que eu vou fazer a quando o planeamento de uma estratégia de internacionalização. Isso poderá implicar o quê? Eu, por exemplo, analisar o valor do meu portfólio atual de clientes e também, quem sabe, repensar aqui a minha estratégia de aquisição de novos clientes, agora num contexto global, num contexto internacional. Muito bem, é isto mesmo. Eu preciso encontrar um mentor que cruze estas 2, 3 dimensões que eu selecionei atrás. Então eu venho aqui abaixo e coloco em mostrar resultados. E aparece-me um conjunto de mentores que são especializados nestas 3 temáticas. Ok? Conjunto de mentores que são especializados nestas 3 temáticas. Venho aqui e tenho acesso aos perfis de cada um. Por exemplo, David Moreira Dias. Vou aqui consultar o perfil dele. Tenho acesso à função, ao setor, experiência, à empresa. Tenho aqui também o perfil LinkedIn e tenho uma pequena descrição sobre a experiência mais recente dele e de que forma é que também está envolvido aqui com o Voice. Ok, parece-me ser interessante, vou agendar uma sessão de mentoria com este mentor. Clico em agendar e, no caso deste mentor, ele tem disponibilidade já no dia 24 de março. Eu clico aqui em cima e agenda a sessão com este mentor. Ele é automaticamente notificado, portanto recebe um e-mail em como a Joana Bel Costa quer agendar a sessão para este dia a esta hora e nesse e-mail aparece o link para o acesso a uma reunião Teams. Portanto é muito, muito, muito simples, estão a ver? Todo o processo de agendamento das sessões de mentoria tem que passar por esta plataforma, está bem? Não vale depois terem o contacto telefónico do mentor, agendarem mais não sei quantas sessões e essas sessões não serem refletidas aqui. É muito importante que isto seja feito via plataforma. Até para nós podermos aqui em backstage ir acompanhando e perceber como é que estão a correr as sessões, porque um dos pontos fundamentais e que têm que fazer a cada sessão é no final da sessão, têm que avaliar a sessão. Se a sessão correu bem, se correu menos bem, classificar numa escala de 1 a 5, qual é que era o conhecimento técnico que o mentor tinha, por exemplo, qual é que era a qualidade da relação que foi estabelecida entre mentor e mentorado, no fundo uma escala de 1 a 5, um bocadinho como fazem com o Uber Eats, estão a ver, classificar como é que correu a sessão. E esta classificação é fundamental para nós percebermos também e avaliarmos a qualidade das mentorias que estão a ser feitas e a nossa sugestão é que façam a avaliação imediatamente após a sessão de mentoria, não é uma semana depois, 2 semanas depois, 3 semanas depois, caso contrário, a vossa avaliação já não vai ser tão objetiva nem tão fiável. Porque vão esquecer-se garantidamente de detalhes que são importantes para fazerem esta avaliação. Uma alternativa para a pesquisa dos mentores. Portanto, vamos voltar um bocadinho atrás com o processo. Podem escrever aqui palavras-chave. Força, força. Quanto tempo é que é? Bom ponto. As sessões de mentoria
estão mais ou menos balizadas para durarem 60 minutos, mas não têm que durar 60 minutos, ok? Podem durar entre 35 a 60 minutos, também menos do que 35, menos do que 30 minutos, já consideramos que é mais um follow-up, é mais do que propriamente uma sessão de mentoria. Sessões de mentoria inferiores a 30 minutos, é assim, já não é bem uma sessão de mentoria com a aplicação das técnicas da mentoria. Por isso, a nossa sugestão é entre 30 a 60 minutos a duração de cada sessão. A marcação que vocês fazem é hora a hora, está bem? E, portanto, aquilo que a plataforma contabiliza é, se marcam sessões entre as 10 e o meio-dia, contabiliza com 2 sessões. São 2 slots. Portanto, essa é a contabilização que é feita. E nós conseguimos depois, há um follow-up depois, ou seja, na prática aquilo funciona em aquele termos, depois há uma ação de consequência, não é? Ou seja, há uma espécie de follow-up ou... Em que o mentor faz esse follow-up convosco? Sim, sabe? Pode haver. Uma interação. Pode haver, aliás, os mentores... pode funcionar de várias formas, ou seja, nós o que queremos é que tudo aquilo que sejam os vossos encontros, digamos assim, que seja refletido aqui em termos de plataforma, do agendamento. Agora, nada vos impede de marcarem um follow-up, sei lá, de 5 minutos por telefone ou por e-mail para saber como é que está a correr, não é? Podem fazer isso à vontade. Aliás, a esmagadora maioria dos mentores disponibiliza também o contacto telefónico, mesmo para essas questões, não é? Para ver ali. Exatamente, o telefone ou por e-mail. Okay? Exatamente, exatamente. Exatamente. Portanto, sim, poderão fazê-lo. E lá está, podem marcar várias sessões com o mesmo mentor, podem marcar várias sessões com mentores diferentes, não há nenhuma limitação relativamente a esse tema. O que eu ia explicar é que vocês, em alternativa, se não quiserem fazer esta pesquisa por estas áreas que aqui estão, né, podem escrever aqui diretamente. Palavra-chave. E depois clicam em mostrar resultados e aparecem-vos os mentores que são especializados naquela temática. Podem ainda utilizar este campo, que é os setores. Imaginem que querem um mentor muito específico num setor muito, muito, muito concreto. Podem fazer aqui uma filtragem também por setor. Agora, como devem imaginar, quantos mais filtros vocês colocarem, menos mentores vos vão aparecer. Okay? Faz sentido? Portanto, a nossa sugestão é que primeiro façam uma pesquisa um bocadinho mais alargada, mais ampla, e depois é que vão brincando com os filtros até chegarem ao resultado final. É a nossa sugestão. Depois da sessão de mentoria, importantíssimo avaliarem as sessões. Tem aqui também nesta página as sessões agendadas e tem o histórico das sessões que vocês fizeram. Também podem sempre consultar que sessões é que fizeram. Tem aqui também um guião de apoio e que relembra todo este processo que eu estive aqui a explicar. Como é que é o processo de marcação das sessões e de cancelamento. Também é um ponto importante, ok? Vocês têm até, salvo erro, 48 horas para poderem cancelar a sessão. E o cancelar a sessão é informarem o vosso mentor, a dizer, afinal não vou conseguir naquele dia, àquela hora, e o mentor tem que ir à plataforma e cancelar. Ou seja, no fundo o mentor é que acaba por ter mais trabalho nesse sentido. Mas tem aqui o guião de apoio que explica tudo e qualquer questão que vocês tenham, tem o nosso e-mail de contacto, info.viceleadership@novsbe.pt para clarificação, se tiverem alguma dúvida. Relembrar de fazer as avaliações e, essencialmente, é isto. Então, indo aqui sobre a mentoria. É simples, certo? É um processo relativamente intuitivo. Sim. Boa. No mínimo são 6 sessões, peço desculpa, não é? Pelo que eu percebi. 12 sessões. 12 sessões. Ok, tudo No bem. mínimo são 12 sessões. Sim. Vocês têm aqui uma nota que fala em 6 sessões, mas que é Pois, eu, se relacionada. calhar. Pois está ali, exato. Eu vi em qualquer lado. Vocês podem marcar 6 sessões de cada Cada vez. vez. Ok. A plataforma não vos permite marcar mais sem fazerem a avaliação das anteriores, estão a ver? E, portanto, é um bocadinho aqui um mecanismo também de pushing para que vocês vão sendo sistemáticos nas avaliações que vão fazendo sobre os mentores. Um ponto importante também é que, quando marcam uma sessão de mentoria, devem preencher um campo a explicar qual é que é o objetivo para a sessão, o que é que querem trabalhar nesta sessão. Isto para o mentor se poder preparar. Por exemplo, a Paula consegue preparar-se muito melhor para as sessões. Quanto mais detalhado for esse enquadramento que vocês dão,
ao passo que às vezes há algumas empresas que ou que definem um objetivo que é muito genérico, muito global, e depois o mentor não tem essa possibilidade de se preparar tão bem para a sessão. Portanto, invistam um bocadinho de tempo em escrever qual é que é o grande objetivo ou a expectativa que trazem para a sessão de mentoria. Muito bem, então, para fecharmos, queria só falar-vos muito rapidamente da plataforma de formação online. Uma coisa é a plataforma de mentoria, que é esta. Outra coisa é a Dream Shaper, que é a plataforma online onde vocês acedem àqueles conteúdos online e às rotinas de gestão que eu vos falei há pouco. E para isso é muito simples. Voltam aqui ao separador da formação, vão ver que é o primeiro. Colocam aqui em aceda à sua jornada formativa e rapidamente são direcionados para a plataforma de aprendizagem que é a Dream Shaper. Desculpa, João. Deixa eu mencionar a parte onde vão estar os questionários de impacto na plataforma. Isso não será necessário para já, porque nós estamos a rever esse separador e porque estas empresas muito possivelmente não terão que dar tanta resposta a estes questionários. Os questionários lá não são São os formulários de avaliação. São os formulários de avaliação. Aqui o que a Jess está a dizer é que vocês têm aqui um separador com os formulários. E há aqui alguns formulários que vocês devem dar resposta, nomeadamente os que estão relacionados com as sessões de mentoria. Por exemplo, vocês devem avaliar a mentoria após a 8ª sessão, têm que fazer uma avaliação um bocadinho mais extensa, mais exaustiva. E estes questionários vão-vos aparecendo aqui para vocês darem resposta, mas também serão sempre notificados por e-mail. Portanto, ou seja, não se preocupem muito em acederem à plataforma para ver os formulários, porque vocês serão sempre notificados. Tem um questionário que tem que dar resposta, ou atenção que não está a avaliar as sessões de mentoria com a regularidade. Portanto, vocês serão sempre avisados por nós, através do InfoVoice. Boa, obrigada, Jess. Ok, plataforma de aprendizagem, muito rapidamente. Este é o primeiro bloco, o tal bloco de crescimento e internacionalização que eu vos falava há pouco, e vocês aqui no separador das etapas do módulo conseguem rapidamente perceber qual é que é a estrutura deste bloco formativo. Portanto, tem aqui uma componente de introdução ao módulo, em que se acederem, e se a Dream Shaper estiver a funcionar bem, ok. Tem acesso aqui a um vídeo introdutório. Este professor que aqui está é o professor João Silveira Lobo, aqui da Nova SBE, é responsável da área de crescimento e internacionalização e que tem aqui um pequeno vídeo de cerca de 2, 3 minutos e que explica o que é que vocês vão trabalhar nas sessões presenciais, quais é que são os grandes objetivos para o módulo. Depois tem aqui alguns objetos interativos, não é? Que também vos permite explorar à vontade e prepararem-se para a sessão presencial. Tem os objetivos de aprendizagem, os grandes tópicos e o cronograma de aprendizagem. Depois disto, deverão clicar aqui no seguinte para acederem então aos conteúdos que devem visitar antes da sessão presencial. Tem aqui um vídeo lição do diretor académico e professora Manuel Gomes, que fala um pouco sobre a internacionalização num contexto cada vez mais complexo, competitivo e global. Tem um exemplo de um estudo de caso de um grupo que se internacionalizou recentemente, que foi a Biofrescos. Têm também, portanto, como vêem, são uma série de conteúdos super relevantes e que vos vão ajudar a prepararem-se para a sessão presencial. Têm livros digitais, portanto, têm aqui acesso a um conjunto de informação muitíssimo relevante para que a sessão presencial seja o mais produtiva possível. Estão a ver? Pronto. Tem também outro vídeo lição, neste caso sobre a execução estratégica, outro e-book, enfim. Tem aqui vários conteúdos que podem consultar e revisitar as vezes que quiserem, que isto é uma das grandes vantagens desta plataforma, é que deixa-me lá aqui relembrar o que é que nós vemos naquela aula, naquela sessão, que já estou no 5º bloco, mas acho que isto tem uma relação com o primeiro, vão à plataforma e tem lá sempre tudo disponível, a jornada toda. Sim? E depois tem aqui também uma página para escreverem algumas notas, portanto, fazerem algumas reflexões sobre aquilo que foi a vossa aprendizagem. Okay? Portanto, isto só no separador da introdução, que é o separador que vocês devem consultar antes da sessão presencial. O segundo separador é o da sessão presencial, em que vocês terão acesso a tudo o que são documentos de suporte que foram entregues na sessão presencial. O PowerPoint, estudos de caso, exercícios, e podem consultar aqui neste separador. E depois os 3 ou 4 últimos separadores, dependendo de cada bloco formativo, são as tais rotinas de gestão que devem procurar implementar nas vossas empresas. Okay?
Neste caso, temos uma rotina de gestão que está relacionada com como implementar um modelo de análise estratégica, outro para fazer uma análise de risco quando pensamos em internacionalizar o nosso mercado, e outro mais relacionado com como implementar um modelo de programação, comunicação e monitorização de execução estratégica da nossa empresa. E depois, estes separadores vão-vos dar pistas e dicas e passo a passo sobre como implementar estas atividades. E, portanto, todos os blocos seguem esta estrutura. Um separador de introdução, que é aquele que nós pedimos que vocês visualizem antes da sessão presencial, o separador da sessão presencial e depois as rotinas de gestão, que estão relacionadas com os conteúdos. Depois tem aqui também, no separador das atividades realizadas, podem fazer o download de tudo aquilo que foram exercícios que foram fazendo aqui na plataforma online. Portanto, depois clicam aqui num destes, e neste momento ainda não realizei nenhuma atividade, mas o que vos vai aparecer é uma página com um PDF, com as notas que foram tomando, os exercícios que foram fazendo, e isto é muitíssimo interessante para depois compilarem no final da formação e terem aqui a narrativa toda que vocês fizeram. Ok? Questões aqui sobre a Dream Shaper. Já não? Qual é que é a nossa sugestão, em primeiro lugar? Vou só aqui parar de partilhar o meu ecrã. E é para falarmos um bocadinho, ou então até deixar neste slide, que já vimos, isto já vimos tudo, estudo de investigação também já falámos. Ok, vou só aqui relembrar algumas condições para efeitos de certificação. Portanto, resumindo e concluindo, relembrar que é uma jornada intensa, claro que é, são 6 blocos formativos com mentorias pelo meio e com momentos de networking, mas também acreditamos que esta é a abordagem mais eficaz para conseguirem transpor boas práticas para as vossas empresas. A assiduidade mínima é 75%, portanto, fazerem 5 em 6 blocos formativos e fazerem um mínimo de 12 sessões de mentoria. Paralelamente, sempre que tiverem a oportunidade de consultarem os conteúdos complementares, que são os tais podcasts, esses podcasts não contam para a certificação, mas contam em muito para enriquecerem aquilo que é o vosso conhecimento em várias áreas de expertise e também esperamos poder contar convosco naquilo que é a vossa presença em eventos que vamos organizar entre as empresas, mentores e formadores, e estamos 100% disponíveis para apoiar sem alguma dificuldade técnica. Não consigo acessar à plataforma, não me lembro da password, isto bloqueou, não percebo muito bem o que é preciso fazer com este exercício, falem connosco, porque nós temos uma equipa que dá todo este acompanhamento e suporte mais técnico e pedagógico. Ok, posto isto, chegamos aqui ao final, também já falámos sobre o estudo de investigação. Queria reservar estes últimos 5, 10 minutos para questões. Algo que não tenha ficado tão claro ou alguma curiosidade. Vocês vão receber todos a gravação desta sessão e vão também receber o PDF, está bem? Depois, se quiserem aprofundar algum tema ou se quiserem depois marcar alguma sessão de esclarecimento connosco sobre o estudo de investigação, sobre a formação, sobre a mentoria, também estamos disponíveis. Mas penso que, de forma global, já têm aqui uma introdução à formação que vão fazer. Talvez ali dos 75% é referente A assiduidade em sala de à aula. sala de aula. Só de sala de aula, ou seja, é vir a 5 aulas em 6. Assiduidade presencial. Não, mas é importante. Só depois. Não. Nós não estamos a contabilizar essa vertente, ainda assim queremos acompanhar cada vez mais essa vertente, não é? Porque sabemos que historicamente é sempre mais desafiante manter o participante em frente a um computador, a visualizar os conteúdos online, a garantir que faz tudo de A a Z. Nós temos essa consciência, não é? Agora, o que é que nós procuramos também fazer no sentido de vos incentivar a virem a esta plataforma?
Isto é uma aprendizagem assíncrona, que significa que pode acontecer em qualquer hora, a qualquer momento. Vocês podem ver ao fim de semana, podem ver à noite, podem ver nas férias, podem ver quando quiserem, e os conteúdos estão sempre, sempre disponíveis. Portanto, não há desculpa para não visualizarem estes conteúdos, mesmo que seja após a formação. Tá bem? O que para nós é efetivamente muitíssimo relevante e que contabiliza em termos de certificado é virem às aulas, portanto, procurem vir a todas as aulas. Tá bem? Procurem mesmo, porque há um fio condutor, não é? Não é por acaso que nós pensámos na narrativa desta forma, há um fio condutor entre os blocos e por isso perderem um bloco formativo é uma pena, não é? Vai ser ali um buraco que depois vai ser mais difícil unirem todas as partes. E a fazerem as sessões de mentoria, mínimo de 12, e mínimo de 12 não é nada. Nós temos empresas a fazer 12 sessões de mentoria em 5, 6 semanas. Só para vos dar um exemplo. Nós, neste momento, estamos a chegar, se é que já não chegamos, às 1000 sessões de mentoria realizadas. Portanto, é claramente um benefício para quem pode estar neste grupo, que é o vosso, em que recebem formação e mentoria. Temos muitas empresas que estão a fazer essa formação e que perguntam, então, mas porquê que eu não fui colocado num grupo em que tenho mentoria? E será que não posso ter mentoria fora? E será que... Portanto, aproveitem. Está bem? E conforme. E faz parte de um dos critérios de elegibilidade das empresas para o estudo, não é? Ou seja, as que fazem parte do estudo de investigação, algumas delas sofrem um processo que nós chamamos de randomização ou aleatorização, que faz com que umas sejam para o grupo A, outras para o grupo B, outras para o grupo C. E, portanto, há esta randomização e há umas que, coitadas, ficam no último grupo em que não têm acesso a nada e há outras que ficam no segundo grupo. E pronto, isto são coisas que têm que acontecer, não é? Até para nós garantirmos que temos aqui informação e amostragem suficiente e comparativa que nos permita depois no final do dia perceber o impacto. Mas sim, agora todas as empresas são informadas que isto poderá acontecer a quando a sua candidatura. Portanto, elas já estão cientes disso. Não quer dizer que fiquem contentes, mas já estão cientes disso. O que vão fazer mais tarde depois? Aquela questão da avaliação, no fundo, depois acaba por ser as rotinas, acaba por ser, no fundo, uma espécie de avaliação, não é? Não é avaliação, Não? ainda bem que tocou nesse ponto, porque vocês não vão ser avaliados relativamente à vossa performance enquanto empresas que estão a fazer o programa formativo, de todo. Nós não fazemos essa avaliação. E mais, e mesmo nas rotinas de gestão, vocês até podem implementar as rotinas das vossas empresas e não têm que escrever rigorosamente nada a dizer estou a implementar isto, estou a fazer desta forma. Não há nenhum tipo de reporte que seja todo obrigatório. O que nós queremos é que vocês efetivamente implementem, não é? Nós queremos é que haja essa implementação e temos pessoas na equipa que vos vão ajudar nessa implementação e que vão acompanhar para saber como é que está a correr, se estão a implementar, se não estão. Agora, não vai haver uma obrigatoriedade em reportar aquilo que estão a implementar e como estão a implementar. Há questionários de investigação, mas que servem para se perceber se estão ou não a implementar e que impacto é que estão a ter, mas não o que é que estão a fazer concretamente. Está bem? Não, porque são questionários muito gerais. Não. É mais perceber, por exemplo, ok, temos estas rotinas de gestão que estão ligadas a este bloco. Exato. É comparar o que é o inicial, o que é passado 6 meses, o que é passado 12 meses ou 18 meses. E de que forma é que isso se transformou ou não o vosso negócio. Pronto, é um bocadinho isto. Mas não têm que ir à Dreamshape a escrever sempre o que é que estão a fazer, não. Não é necessário. É mais seguirem aquelas guidelines, aquelas orientações, como uma sugestão para a implementação. Ok? Questões, curiosidades? Em casa? Ok, parece que não há. Pronto, então, espero que estejam entusiasmados. Volto a lançar aqui o desafio de explorarem as plataformas, quer uma, quer outra, de marcarem sessões de mentoria, estarem o mais confortáveis possível com a navegação em cada uma delas, para depois chegarem às sessões presenciais e estarem focados naquilo que realmente é o propósito dessas sessões. Estamos inteiramente disponíveis para ajudar naquilo que for necessário, também para apoiar, e espero que estejam também entusiasmados com este programa, com este projeto.
Obrigada a todos. Obrigado.